Olá, muito boa noite. Programa Brasil Nordeste começando nesta terça-feira de muito frio. Olha, os termômetros baixaram, em várias partes do país. E nordestino em região de frio sofre, que é o meu caso. Eu sou maranhense e quando chega essa época do ano, olha gente, eu sinto frio demais da conta. Acabo dormindo até com 2 cobertas. Mas a gente tem que se cuidar direitinho nessa época do ano, gente? E é justamente nesse período que muitas doenças respiratórias acabam nos pegando, então para isso a gente precisa se cuidar ainda mais porque estamos em uma pandemia. Bom, gente, como eu disse, terça-feira, dia 29 de junho, dia do pescador. O dia do pescador é no dia 29 de junho, por ser dia de São Pedro, o apóstolo pescador, e que também é padroeiro dos pescadores. Por isso, a data foi escolhida para comemorar este dia. Pescador é aquele sujeito que conhece a natureza, entende o mar, sabe olhar para a lua e ver a maré que vai e vem quando o dia é bom. Traz o alimento para a família e ainda garante o sustento da casa com o que consegue vender de peixes. Também existem os pescadores que pescam por esporte ou lazer. O importante é que respeitem todos os rios, lagos e mares e todos os peixes que os habitam. Parabéns então a todos os pescadores, essa que é uma profissão tão importante para a nossa humanidade. Vamos ver agora o que será destaque no programa de hoje. PRF flagra mais de 700 infrações de trânsito em estradas federais da Paraíba durante o São João. E tem novo decreto do prefeito da Bahia, inclusive no feriado do dia 2 de julho, as praias estarão fechadas. E Brasil em alerta, após pandemia podemos vivenciar uma nova crise energética? E por causa da seca histórica, o ministro de Minas e Energia pede à população que economize energia e água. Então vamos juntos, gente. O programa Brasil Nordeste está começando a partir de agora. Mais uma vez, muito boa noite para você. Eu começo a edição de hoje chamando a nossa comunicadora da Bahia, a Rita Brandão. Ela vai falar sobre uma declaração do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro. Ele disse que a arrogância, a vaidade e a infantilidade de ACM Neto não permitem que Bolsonaro ande com ele. Polêmico, né? Rita, conta pra gente então. Boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Em uma entrevista à rádio local aqui em Salvador, Bahia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que as atitudes e os posicionamentos do presidente nacional do DEM, ACM Neto, não permitem que o presidente Jair Bolsonaro ande com um demista. Na fala, Eduardo Bolsonaro citou que a arrogância, vaidade, que beira a infantilidade. Elas não permitem que o presidente ande junto com a ACM Neto e nem que João Roma caminhe junto com a ACM Neto. O ministro da Cidadania, João Roma, é a aposta do deputado para o cargo do governo da Bahia em 2022. Vamos à fala de Eduardo Bolsonaro. E pode ter certeza, se tem uma coisa que o Bolsonaro não é bobo. O ACM, ele tenta se fazer ali de... Quando ele vai se aproximar do presidente, ele dá uma ensaboada, volta para Salvador, ele dá as porradas dele. Ele fica tentando pegar ali com o presidente, tirar o máximo de proveito possível. Conseguiram investimentos para a Bahia, para Salvador, porque o presidente não faz política com estômago. Ele não acredita que o povo tenha que pagar pelo erro das suas autoridades. Então ele envia dinheiro, mesmo que o governo não seja um governo próximo dele, e sabe, ele vê o que está acontecendo. O ACM Neto, infelizmente, ele não seguiu a linhagem do avô do senador ACM. E aí, na verdade, ele deixa o presidente sem escolha.
presidente gostaria muito de caminhar junto com a ACM Neto, mas devido às declarações dele, seus posicionamentos, né, a sua vaidade, às vezes até beira a infantilidade, não tem como. Se o presidente tentar caminhar junto com a ACM Neto, o próprio eleitor do presidente Bolsonaro vai dar pancada nele. Então, podem ter certeza, hoje em dia, o ACM Neto, devido a essas características que eu falei aqui de arrogância, vaidade, essas características, elas não permitem que o presidente ande junto com a ACM Neto. E nem que João Roma caminhe mais junto com a ACM Neto. O que, assim, pode cortar o coração de quem conhece a história dos dois. Mas, infelizmente, chegou a um ponto em que não tem mais como. Ou o João Roma, ele é ministro do Bolsonaro, e ele já fez a opção dele, ou ele é aliado do ACM Neto. Então é por isso até que a gente está aqui trabalhando, e eu busco incentivar essa candidatura do João Roma ao governo da Bahia. Mais uma vez, vai depender do João Roma, não depende de mim. Eu só fico fazendo o meu papel de bastidor. Olha, gente, tem um novo decreto do prefeito da Bahia. E esses decretos parecem não ter fim, não é mesmo? Olha, inclusive, no dia 2 de julho, no feriado, as praias não vão funcionar. A Rita Brandão explica pra gente agora. O prefeito Bruno Reis anunciou a renovação de todos os decretos municipais por mais 7 dias a partir de ontem, na segunda-feira. Com isso, as atividades comerciais, profissionais e esportivas seguirão as determinações de funcionamentos atuais até o dia 5 de julho. Já as restrições sobre bebidas alcoólicas e o toque de recolher não foram renovadas porque são decretos do Estado. A Prefeitura adiantou ainda que todas as praias estarão fechadas no feriado de 2 de julho, Independência da Bahia. Muito obrigada, Rita, pela sua participação. Eu já passo a bola para a Natânia Mello, a nossa assistente de mídias sociais, que começa falando que Fortaleza, gente, avança na vacinação, mas faltas de agendados podem gerar impacto econômico e sanitário também. Natânia, com você, boa noite. Olá, Camila, olá, Sandro, e boa noite a você que nos acompanha. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza, ficaram mais comuns as ausências dos moradores que, embora agendados, não compareceram para a vacinação. Essa ausência pode provocar efeitos econômicos e sanitários, postergando o retorno da normalidade e o controle da doença. Os motivos podem ser vários, como a ausência de confirmação, impossibilidade de deslocamento ou até a própria saúde, uma vez que não é indicado pelas autoridades sanitárias que o cidadão se vacine enquanto esteja infectado. Exemplo disso é que a Secretaria Municipal da Saúde agendou a vacina para 71 mil pessoas no último sábado 26, e cerca de 13 mil pessoas não compareceram ao local indicado. Na avaliação de cientistas do mundo todo, os governos precisam imunizar completamente pelo menos 70% da população para garantir que o vírus não continue se espalhando rapidamente e as infecções entrem em decadência. Gente, agora presta atenção nesse dado aqui da Polícia Rodoviária Federal. A PRF flagrou mais de 700 infrações de trânsito em estradas federais na Paraíba durante o São João. Isso é porque a gente nem está tendo, né, festividades tradicionais aí de São João para as estradas estarem tão movimentadas assim. Mas a PRF prova ao contrário, essas estradas estão mais movimentadas nessa época do ano, mesmo em período de pandemia, e o resultado disso, o número de infrações aumentou. Natânia Mello, é com você. Mais de 700 infrações de trânsito foram flagradas e 14 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool durante o período do São João em rodoviárias federais na Paraíba, segundo divulgou a Polícia Rodoviária Federal. Os números são do balanço da Operação São João, deflagrada pela PRF entre os dias 23 e 27 de junho. Segundo a PRF, apesar dos decretos restritivos e do cancelamento do feriado de São João em todo o estado, os inspetores verificaram grande fluxo de veículos, imprudência no trânsito e acidentes graves, principalmente no sertão. Ao todo, 756 infrações foram flagradas, 18 acidentes foram registrados, 17 pessoas ficaram feridas e 6 morreram. Todos os acidentes com mortes foram com motocicletas e dos 5 acidentes graves registrados, 4 foram no sertão.
Apenas um acidente grave aconteceu no Agreste, em Pocinhos. Vamos falar mais uma vez sobre decretos, só que dessa vez no Piauí, viu? Por lá, esse decreto então permite eventos, flexibiliza toque de recolher e funcionamento também de bares e restaurantes. Gente, é uma coisa que não dá para entender, né? Porque em algumas partes do país tem prefeito aí deixando essas medidas mais duras, outros prefeitos flexibilizando um pouco mais, então a gente realmente não dá para entender muito bem o que está acontecendo em cada lugar. A Natânia Mello então fala para a gente da região do Piauí. O governo do Piauí publicou neste domingo 28 o decreto que prorrogou as medidas restritivas impostas com o objetivo de conter a contaminação do coronavírus no estado por mais uma semana, de 28 de junho a 4 de julho. O documento autorizou a realização de atividades artísticas, criativas e de espetáculos para eventos em cinemas, teatros, circos, casas de espetáculos, espaços de eventos, casas de shows e auditórios em ambientes abertos e semiabertos, com público máximo de 100 pessoas. Contudo, é necessário manter o distanciamento mínimo de 2 metros. Os eventos também poderão utilizar som mecânico, instrumental ou apresentação de músico, desde que não gerem aglomeração e não permitam dança. Atividades que envolvam aglomeração sem distanciamento e descumprindo as medidas sanitárias continuam suspensas. Obrigada, Natânia Mello. Vamos fazer uma pausa para um intervalo comercial, é bem rapidinho. E claro, na volta tem muito mais informações para você. O nosso telefone está aqui, ó, aparecendo na sua tela. Manda mensagem para a gente. Voltamos já já. Olá, estamos de volta e olha, Brasil em alerta. Será que depois dessa pandemia nós podemos vivenciar uma nova crise energética? Quem responde essa pergunta é o jornalista Marcelo Jorge com o destaque dele de hoje. Marcelo, é com você, boa noite. Olá, Camila Castro, olá, Sandro de Moura, olá, equipe Com Brasil Nordeste em todo o país, acompanhando diariamente a nossa programação. Olha, nós estamos muito preocupados com a questão do racionamento ou de um possível racionamento de energia elétrica. Semelhantemente aconteceu em 2001. Temos essas informações do aumento da bandeira tarifária, da passagem da bandeira para a bandeira vermelha, e isso aí acende também uma luz vermelha para todos os brasileiros. Como todo mundo sabe, o racionamento atrapalhou a retomada da economia em 2001. Com a bandeira tarifária em nível mais alto, a conta de luz pode pressionar a inflação e também acelerar a alta dos juros, em um momento que o país precisa diminuir os efeitos da crise causada por essa pandemia do coronavírus. Lá em 2001, Camila e telespectadores, a redução do uso de energia paralisou a atividade econômica e prejudicou também a saída da crise cambial. Olha, e para dar ares mais fortes a essa lembrança, né, o governo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, editou uma medida provisória que cria diretrizes de intervenção para que seja possível operacionalizar um plano de cortes de energia para economizar os recursos. Esse texto ainda, na verdade, não saiu do Ministério de Minas e Energia e o órgão informou que não trabalha com planos de racionamento. A medida provisória, diz o governo, visa fortalecer a governança do processo decisório, possibilitando maior agilidade, segurança jurídica e total respeito às competências de todas as instâncias. Há pouco mais de 20 anos, em maio de 2001, o país iniciava um programa de metas de redução de consumo de energia.
a gravidade da seca nos reservatórios e a falta de investimento em geração e transmissão de energia causaram, juntas, uma severa crise de oferta de eletricidade. À época, documentos mostraram que o governo de Fernando Henrique Cardoso sabia que havia um risco da falta de energia, mas a equipe diz ter sido surpreendida pelo estágio avançado da situação. Sem capacidade de manejo, foi necessário reduzir compulsoriamente o consumo. Em suma, o brasileiro foi naquele momento obrigado a reduzir seu uso de eletricidade em 20%, sob risco de sanção na conta de luz e cortes de energia. Quem economizasse além da meta tinha até descontos. Agora, vale salientar que naquela época, em 99, o Brasil acabava de sair da crise cambial e deixou o real flutuar livremente. Era uma moeda nova, uma moeda com boas perspectivas, e isso atenuou um pouquinho a questão da crise, mas não foi o fim da crise. O que nos coloca em alerta é que o nível dos reservatórios no Sudeste e também no Centro-Oeste são os menores desde 2001. Portanto, vamos torcer para que não se repita o que aconteceu naquele momento. Ao mesmo tempo, vamos fazer a nossa parte, economizando energia. Ao sair de um cômodo da casa, apague a luz, diminua o consumo de chuveiro elétrico, geladeira, enfim, todos esses equipamentos que, na verdade, são úteis, mas que ajudam a aumentar a conta de energia. Nós estamos em um momento difícil, o momento da pandemia, e naturalmente, quando sairmos desse momento, vamos atravessar também as dificuldades da crise gerada por tudo isso. Vamos adiante, vamos torcer para o país melhorar e fazer a nossa parte. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo Jorge. A gente continua falando sobre esse assunto, sobre a crise energética por causa da seca histórica, do país. O ministro de Minas e Energia pede para que a população economize água e energia. Se você gosta, de passar muita roupa aí na sua casa e lavar também muita roupa, tome cuidado porque a energia também pode aumentar, ficar ainda mais cara porque já está caro demais, Vamos ver. Neste mês, os consumidores estão diante da bandeira vermelha patamar 2, com custo de R$ 6,24 para cada 100 kW consumido, e os valores tendem a subir ainda mais. O motivo desse encarecimento é a falta de chuvas. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu a colaboração da população para economizar energia e água devido à crise hídrica. Em pronunciamento oficial na cadeia de rádio e TV, ele afirmou que é natural que os brasileiros tenham preocupação com a possibilidade de um racionamento, como aconteceu em 2001. O ministro reiterou que o governo está atento e afirmou que o sistema elétrico brasileiro evoluiu nos últimos anos e traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Senhoras e senhores, boa noite. O Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água, que atinge nossas hidrelétricas, em especial do Sudeste e Centro-Oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Conseguimos avanços históricos, interligando o sistema em escala nacional e duplicando as linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, reduzimos nossa dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%, com a expansão das usinas de fontes limpas e renováveis, como eólica, solar e biomassa, além de termoelétricas a gás natural e nucleares. Hoje temos um setor elétrico robusto, que nos traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Ontem nós mostramos aqui no programa Brasil Nordeste que a caçada pelo Lázaro terminou. Mas olha, gente, a morte dele não significa que as investigações
chegaram ao fim não, viu? Pelo contrário, agora começa uma nova grande investigação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, Lázaro recebia apoio de grandes empresários para cometer os crimes. Vamos ver agora. Durante as buscas por Lázaro, a Força-Tarefa prendeu um fazendeiro de 74 anos e um caseiro de 33, suspeitos de ajudar o criminoso a fugir dos policiais. Após a audiência de custódia, o caseiro recebeu liberdade provisória. De acordo com os registros policiais, o caseiro contou que Lázaro dormiu na propriedade do fazendeiro investigado por 5 noites e que não havia denunciado antes por medo. Em coletiva de imprensa, depois da prisão e morte do serial killer Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodinei Miranda, disse que a Polícia do Estado investiga uma possível rede criminosa que teria ajudado o suspeito a escapar da operação policial por 20 dias, alimentando e ajudando Lázaro a se esconder. Uma parte das pessoas que estavam acobertando ele, que ele saiu da zona de conforto, nós apertamos o cerco. Ontem à noite nós descobrimos que ele tinha tentado entrar em contato com parentes na periferia de Águas Lindas. Temos filmagens que vamos mostrar para vocês. Ele estava armado, ele foi para o mato, fizemos o cerco, ele tentou fugir ao cerco e confrontou com a equipe do Major Edson. Trabalho coletivo que deu, graças a Deus, nenhum policial foi ferido. Ele, na hora da abordagem, ele descarregou a pistola em cima dos policiais e não tivemos outra alternativa senão revidar. E a rede de psicopata, secretário? As investigações não acabam aqui. Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender. Mas o principal, que seria o empresário, que é o chefe, que é um dos líderes da organização, e o psicopata, esses já não são mais problema para essa comunidade. Esse empresário tem ligação com o crime lá no Vidal? Estamos agora investigando, é isso que eu falei. Hoje nós encerramos mais uma etapa importantíssima, porque com essa etapa os chacareiros, a população daqui vai restabelecer sua normalidade. Mas ainda temos mais gente a buscar. Mais e vamos buscar. Podem ser presas, então? Vamos atrás deles. Agora sai a força intensiva e fica o trabalho investigativo. Então que a polícia descubra logo, né, a rede que dava apoio para o Lázaro cometer esses crimes. E olha só, gente, a CPI da Covid-19 tem apurado se teve irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro informou que não tem como saber tudo o que acontece dentro de um ministério. Vamos ouvir as palavras do presidente agora. Tudo que foi acertado no governo foi dentro da lei. Inclusive, o preço médio é de outros países. E mais, aquela história de 1000% superfaturado, quem entende um pouquinho, ninguém vai querer, vamos supor que queira fazer uma fraude, mas superfaturar uma coisa de 1000%, qualquer pode perceber. Então, a cada frasco são 13 mil frascos, tem 5 ml. Né? E a dose, doutor, para cada vacina, meio ml. Então, cada frasco são 10 vacinas. Então, são 3 milhões. Né? Aí são as 10 vezes que deu os 1000% aí. Então, não tem nada errado ali. E foi corrigido os outros dias seguintes que o cara teve aqui, porque aqui vem tudo quanto é tipo de gente, pessoal. Eu não posso falar, você é deputado aqui, deixa eu ver a sua ficha aí. Iria receber pouca gente. Né? Eu recebo todo mundo. Né? E daí, ele que apresentou, eu nem sabia da questão como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, só o ministério do Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras. No Tarcísio eu não sei, deve ter algumas dezenas, centenas de obras, eu não tenho como saber. A da Damares, tá? O da Justiça, o da Educação, tá? Então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios, vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Exatamente. Agora os caras botam a narrativa, a vacina
fissura o governo Bolsonaro no tocante à corrupção. Vamos agora abraçar as cidades que estão fazendo aniversário hoje. São Pedro dos Ferros, Minas Gerais. Nova Canaã Paulista e Britânia, Goiás. A gente confere agora o que foi destaque nas mídias sociais dos governadores. Eu começo te mostrando o que os governadores, então, da região do Centro-Oeste publicaram. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, publicou: boas notícias para começarmos a semana com mais esperança. Vacinamos 8.300 professores no final de semana, além de outros 14.000 que já estavam vacinados. A taxa de transmissão caiu para 0,93 e nas últimas 24 horas, uma pessoa faleceu em decorrência de Covid. Já o governador de Goiás informou: a segunda-feira trouxe o alívio que tanto esperávamos, graças aos nossos heróis das nossas Forças Armadas que não descansaram um só minuto até a captura de Lázaro Barbosa. Deixo aqui o meu reconhecimento e o meu orgulho em ser comandante em chefe de uma polícia que significa seu trabalho e transforma Goiás em um estado seguro e mais justo. Como eu sempre digo, aqui não é a Disneylândia de bandido. Já o governador de Mato Grosso do Sul publicou: fiquei muito satisfeito ao anunciar medidas concretas para apoiar os setores mais afetados pela pandemia. Os mais importantes são auxílio de R$1.000 durante 6 meses para profissionais do turismo, bares e restaurantes, organizadores de eventos, microempreendedores individuais e ambulantes do setor de alimentação. Isenção total do ICMS até dezembro de 2022 para 6.000 bares e restaurantes optantes pelo Simples Nacional. Vamos girar agora as mídias dos governadores da região do Nordeste. Natânia Mello. O governador da Paraíba, João Azevedo, publicou a seguinte informação: ultrapassamos a marca de 2 milhões de doses distribuídas a 500.000 pessoas com a vacinação completa, entre as que receberam segunda dose ou a vacina de dose única. Vacina boa é vacina no braço dos paraibanos. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, falou que ultrapassaram a marca de 3 milhões de pernambucanos vacinados contra a Covid-19 em todo o estado, com pelo menos a primeira dose. Isso representa 31% da população do estado. E informou que muita gente está no período de tomar a segunda dose, mas ainda não compareceu ao posto de vacinação. E para finalizarmos, o governador do Piauí, Wellington Dias, postou a seguinte informação: lançamos o Sistema Regina, Registro de Informações Agrárias, o primeiro sistema digital do Brasil que permite encaminhamento e recepção de títulos de terras de forma simples e rápida. Ele disse que o nome do aplicativo é também uma homenagem à servidora do Interp, Regina Lourdes, que perdeu a batalha para a Covid-19. Volto com vocês aí nos estúdios. Obrigada, Natânia Mello. Vamos agora conferir o que está circulando aí pelas redes sociais no quadro De Olho na Rede. Vai mesmo? Nossa! Não, vai sério. É sério? Olha o novo avatar aí, ó. Vai se estar. Vai rapar no pé. Não, pode rapar de boa. Nem muito feio pra fazer você passar vergonha e nem muito bonito pra mim não te dar trabalho. Só o básico mesmo. Cruz credo. E aí, vizinho, acabou o gás? Não, eu vim trazer ele só pra tomar um banho, só que tá muito sujo dentro de casa. Rapaz, esse meu vizinho é muito ignorante, ó. Tem muita velha besta também. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Nosso encontro marcado aqui amanhã, viu? A partir das 6 horas da tarde. E o nosso canal no YouTube, Brasil Nordeste Oficial. Acessa lá e compartilha com todo mundo que você conhece. Tchau, tchau. Ótima noite.